Então, e disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Peço que o poder do Espírito Santo venha sobre a minha vida mais uma vez, meu Pai. O Senhor me use apenas como instrumento, dentro do propósito, meu Deus, que nós temos dessa sequência de mensagens de uma vida abençoada. Que venhamos aprender aquilo que está escrito na tua palavra. Que a interpretação desse texto venha da tua presença sobre a minha vida, para que encha a minha vida e alcance a vida de todas as pessoas que estão aqui. Peço nessa noite que todo espírito contrário, aquilo que vem trazer preocupação, aquilo que vem trazer ansiedade, aquilo que vem tentar tirar a nossa atenção, principalmente a ansiedade, meu Deus, ela saia do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Aonde chegar o vídeo e o áudio desse culto, as pessoas que estão me assistindo ao vivo agora, as pessoas que estarão me assistindo em um culto gravado, em qualquer uma das nossas mídias, elas possam receber o impacto e o poder da palavra que venha sobre nós através do nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, assentando-se, aplaude e glorifique o nome do Senhor, dando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém, louvado é o nome do Senhor. Deixa eu te lembrar só de uma coisa, nós estamos em fase de algumas mudanças. Nós estamos com um pequeno palco aqui no meio do corredor, então hoje quando você vier para receber a oração da cura, quando você vier trazer teus dízimos e as tuas ofertas, cuidado para não bater aqui no meio, para não estragar a tua canela, tá bom? Nós fizemos isso para melhorar a nossa qualidade de imagem. Quando nós estávamos filmando aqui de baixo, por exemplo, ainda mais eu que ando bastante e fico aqui, a câmera pegava muito de cima, dava uma imagem distorcida à nossa transmissão. Nós melhoramos ela. Hoje cedo ficou o japonês, hoje está o Enzo, né? A gente vai te arrumar um banco. O japonês aguentou o culto inteiro, você vai aguentar também? Vai. Então, porque daí a filmagem fica melhor. A minha única preocupação é quando vocês vierem para frente e não tropeçarem, tá? Depois nós vamos pintar, vamos terminar. Eu ainda não terminei porque tá rústico, a gente precisava ver se ia ficar bem. Ficou bem, viu? Forte o negócio aí, graças a Deus. Eu sou bom naquilo que eu faço. Mas depois, na hora que a luz estiver mais escura, por favor, não tropece, viu? Senão você vai derrubar a câmera. Isso é um problema da minha personalidade, sabia? Lembra um tempo eu preguei sobre personalidade? O cara que nem eu, um cara que é sanguíneo, por exemplo, quando eu peço para alguém fazer alguma coisa, eu não fico preocupado com a pessoa que vai fazer, eu fico preocupado com quem vai fazer. Então, por exemplo, aí nós fizemos, aí sobe a turma em cima, aí os caras se caem, falam, se cair não conserta, mas e ó, se você machucar, não é põe outro. Aí você fala assim, nossa, o cara é ruim. Não é ruindade, são traços da personalidade. Eu estou tentando me polir, eu estou tentando melhorar. Mas hoje eles vão ficar tranquilos, porque o Japa aguentou bem, você vai aguentar bem. Mas aprenda a lidar com esse tipo de coisa. Às vezes a gente vê alguém falar de algum jeito, ou tomar algumas atitudes de um jeito, você pensa que é ruindade, mas você precisa conhecer sobre personalidade. Aliás, quando nós começamos o culto e a palestra com os juniores e os adolescentes, foi um dos primeiros assuntos que eu quis tratar com eles, porque foi uma coisa que, por exemplo, no meu tempo de igreja, a gente não tratava dessas coisas. Então, muitas vezes, dentro de uma casa, os pais têm uma personalidade, os filhos têm outra, e às vezes as pessoas não se entendem por conflito de personalidade. Mas se você deixar Deus tratar, o teu caráter vai ser mudado. Deus não interfere na tua personalidade, mas melhora o teu caráter para a gente se aperfeiçoar nisso. Amém? Então, eu estava brincando que eu não queria que você se machucasse, senão que não derrubasse a câmera, né? Então, eu falo, a pessoa não me conhece, vai falar, nossa, o cara pensa só no material. Penso também que uma câmera dessa é cara, mas eu estou dividindo as coisas. Deixa eu te falar. Aqui nesse texto tem uma coisa muito importante, quando Deus fala assim para Moisés, traga o primeiro para mim, tanto o primeiro dos homens quanto o primeiro dos animais que me pertence. Mais uma vez eu quero lembrar você que nós estamos tratando de um assunto muito importante, onde nós falamos da criação de todas as coisas, onde nós falamos que a terra pertence a Deus, todos os benefícios da terra pertencem a Deus e nós usufruímos das coisas.
E um grande problema que nós estamos tendo é justamente a sensação de obedecermos ou não obedecermos, e muitas vezes não estarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus pede para nós. Nessa noite vai ser um papo muito gostoso, espero que seja rápido, para que nós possamos entender o princípio do primeiro. Então Deus pede para Moisés, me traz o primeiro que é meu. Amém? Mas em 1 Coríntios 15, 20, tem um texto muito interessante também, e talvez você não entenda um pouco agora no começo, por isso que eu pedi muito atenção para você entender o decorrer da mensagem, que você vai chegar no final e vai entender. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiam. Cristo, por Deus, depois de Jesus vir à terra, e ele passar como homem pela terra. Não esqueça disso, Jesus de Nazaré foi um homem. Ele encarnou como homem, viveu como homem. Como homem que eu falo, todas as dificuldades, todos os anseios, todas as coisas que nós passamos, ele também passou, venceu. Foi morto pelos homens e depois ressuscitado por Deus. Ele ressuscitou primeiro. Então, hoje a questão é o seguinte, quem é o primeiro em nossa vida? Presta bem atenção, se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá em ordem. Repita comigo. Se Deus vier primeiro na minha vida, todo o restante virá em ordem. Presta atenção, Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33. Disse Jesus, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Se você pegar o Evangelho de Mateus capítulo 6, vai falar sobre muito a nossa realidade. Vai falar sobre comida, vai falar sobre moradia, vai falar sobre vestimenta. E Jesus falando no decorrer desse texto, que se você buscar primeiro Ele, nada disso vai te faltar. Ele vai acrescentar. Por gentileza, tire da tua cabeça que Deus tem dó de você, ou que Deus vai criar alguma coisa para você, que já não criou para toda a humanidade. Porque Deus trata as coisas com justiça e com equilíbrio. Muitas vezes nós não queremos estar dentro da presença de Deus, porque as coisas, ele podia falar assim, busque primeiro o reino, depois a justiça, e todas essas coisas serão criadas para você. Ele já criou. No decorrer da mensagem nós vamos falar que todo o universo está estabelecido. Mas nós vivemos num tempo que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos a escolha, façamos ou não façamos. Eu posso ir ou posso não ir, é um direito meu. Ele já me deu o arbítrio, eu vivo. E o meu viver depende daquilo que eu quero para a minha vida. Então, se você buscar primeiro o reino de Deus, as coisas que tem na terra, Deus vai acrescentar. Porque Deus vai abençoar aonde você estiver. Amém? Lembra de domingo passado, falamos que Deus, Ele faz coisas maravilhosas nas regiões celestiais. Eu te expliquei que região celestial é onde nós estamos. Se aonde você está é uma região celestial, Deus vai te abençoar. Também não quero dizer que não vai ter problema. Temos problema em toda a nossa vida. Aliás, ontem, ô Zé, vê se você consegue pôr aí para mim. Não estava nos versículos que estava programado. Evangelho de João, capítulo 15. Achei um texto legal ontem. Versículo 10. Dentro disso que nós vamos falar, esse texto se encaixa muito bem. Presta bem atenção, Jesus falando em João 15, 10. Está aqui no telão para você acompanhar. Se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Vamos ler de novo? Se obedecerdes aos meus mandamentos e permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. Sabe qual que é a maior dificuldade que nós temos hoje como seres humanos? Fazer as coisas exatamente como a Bíblia pede. Presta atenção, quantas vezes que nós temos um desgaste tremendo na nossa vida profissional, porque você troca a tua mão de obra a troco do dinheiro da empresa. A empresa faz alguma coisa, ela vende, te paga e tem o lucro dela. E o patrão fala para você, eu quero que você faça desse jeito. Lá na tua cabeça, você fala, mas não devia fazer desse jeito. Eu quero fazer de outro. Você não está lá para pensar, você está lá para obedecer. E as empresas boas hoje,
quase todas são, elas têm um trabalho de feedback com os funcionários que te dá a oportunidade de você dar uma ideia lá na empresa. Por isso que eu peço para você, vai trabalhar para rico, trabalhar para pobre e pedir esmola para dois. Viu? Trabalhar para pobre e pedir esmola para dois. Os últimos 2 empregos, antes de eu ficar tempo integral, trabalhei em 2 multinacionais excelentes aqui da cidade. Empresas boas, que dá condições de você crescer. Mas nós temos muito problema na nossa vida profissional por causa disso. Você está ganhando para fazer X e você não quer fazer o X. Você quer fazer menos X. E você não está lá para fazer menos, você está lá para fazer o que foi mandado. Jesus, presta atenção. Muitas vezes dá um nó na cabeça da gente de ver por que Jesus, como homem, fez as coisas e dava certo. Por que Jesus, como homem, andou sobre as águas? Por que Jesus, como homem, ele mandou o cego ver e o cego via? Por que Jesus, como homem, mandou o paralítico andar e o paralítico andava? E por que nós falamos isso hoje e não dá certo? Jesus não era homem, como nós? Sim ou não? Sim, a estrutura de homem, porém a santidade de Deus. Eu vou falar sobre isso. Jesus era puro. E dentro da pureza que ele trouxe dos céus para limpar as nossas vidas, que é um dos propósitos dessa mensagem, ele fazia exatamente o que o pai dele pediu para ele fazer. No texto que nós lemos do Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, fala assim: me dá as coisas que me pertencem. As primeiras coisas pertencem a Deus, não pertencem a nós. Amém? Pode dar um amém com um sorriso? Amém. Mas quantas vezes que a gente quer possuir aquilo que não é nosso? Mas Jesus falou assim, eu faço irmãos, exatamente, é tudo do jeito que Deus pediu. Não é do nosso jeito. Por exemplo, se alguém manda em você, faça exatamente o que a pessoa pediu. Quando você perceber que você tem uma capacidade intelectual avançada, que você pode melhorar o serviço da tua empresa, chega para o teu chefe e fala assim, olha, eu tive pensando, eu venho fazendo esse processo de tal forma, mas eu tive pensando, e se você aceitar a minha ideia, o cara vai aceitar porque é para o bem da empresa, se nós fizéssemos desse jeito, nós teríamos mais produtividade. Nós iríamos produzir mais no mesmo tempo, a empresa ganharia mais, você inclusive podia dar um aumento de salário para mim. O cara vai falar, opa, irmãos, se você estiver dando lucro para a tua empresa, a empresa tem prazer de te pagar mais. Mas na ruindade que nós vivemos, porque nós somos seres humanos ruins, nós geralmente fazemos menos daquilo que tínhamos que fazer e queremos ganhar mais. Então isso é muito problemático. Se Deus não vem em primeiro lugar, todo o resto está fora de ordem. Se Deus vem em primeiro lugar, tudo que você fizer está sendo abençoado. Se Deus não está em primeiro lugar na tua vida, tudo está errado. Amém? Vamos entender mais sobre isso? De novo no texto 13, 1 e 2, e Jesus fala assim, consagre a mim, o primeiro israelita me pertence. A palavra me pertence, ela é uma palavra que traz uma coisa muito enfática. Por exemplo, em Êxodo 13, 12, fala assim, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Deus pedia essa oferta para eles em primeiro lugar. Então, o versículo 12, muito parecido com 1 e 2. Separem para o Senhor, me dê que me pertence. No Êxodo 13, 13, diz assim, resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatar, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os filhos de Israel. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Aqui nós vemos que nascia 2 tipos de animais. Nascia os animais puros, que era a cria das ovelhas, que nós chamamos de cordeiro. E também nascia animais impuros. Os animais puros, Deus pediu primeiro. Para os animais impuros, Deus pediu o resgate do primeiro. Porque como ele era impuro, não podia ser sacrificado. Ele tinha que ser resgatados. Amém? Entenderam isso? Parece que eu não li na Bíblia, está todo mundo com os olhos desse tamanho para mim, está certo que eu sou bonito, faço bem para os seus olhos, mas presta atenção do que nós estamos vendo. O Senhor pediu em sacrifício todo o primeiro, tanto do puro quanto do impuro. Só que o puro,
era o primeiro e ele era sacrificado. O jumento era um animal impuro, dentro do conhecimento judaico. Um monte de animal lá era impuro. Dos impuros tinha que ser apresentado a Deus, mas você não poderia apresentar um animal impuro. Você tinha que resgatar esse animal com um animal puro. Então, cada vez que nascesse um jumento, você tinha que pegar um cordeiro, que daí no caso não seria mais o primeiro, mas para resgatar aquele jumento. Tudo isso porque Deus exigia dele sempre o melhor do primeiro. Amém? Note, se ele não for resgatado, ele teria que ser quebrado o pescoço. Teria que matar o primeiro animal que fosse impuro, ele não fosse resgatado. São ordens que vieram antes da lei. Isso era ordem. Isso é ordenança perpétua. E quando nós falamos dessas coisas, muitas pessoas, elas não querem ter uma vida abençoada, porque não querem se remeter ao ensinamento da palavra de Deus. Porque uma das coisas que Satanás sabe bem, eu sempre toco nesse ponto para você sair daqui instruído, velhinho. Satanás não quer que entendamos o processo de criação de Deus, o processo de desenvolvimento de Deus, porque ele sabe que se nós nos enquadrarmos na perfeição da palavra, todos nós seremos abençoados, e ele não quer que sejamos abençoados. Vou te lembrar de novo, João 10:10, parte A, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Parte B, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E é essa abundância que nós não entendemos por que não dá certo muitas vezes. Sobre esse negócio de dar o primeiro para Deus, nós devemos aplicar isso na nossa vida financeira. Os primeiros 10%, você tem que entender que se você entregar primeiro para Deus, você vai ter todo o restante abençoado na tua vida. Porque tudo começou em ordenança, tudo termina em ordenança. O que Satanás quer? Que nós não entendamos essas partes. Ele quer que façamos de qualquer jeito. E Deus não tem contrato com quem é relaxado. Presta atenção. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado, conforme está em Êxodo 13:13. Esse é um princípio aqui no Velho Testamento, que continua por toda a Bíblia. O primogênito deve ser sacrificado ou deve ser resgatado. Mas como saber qual dos dois fazer? Como saber o que significa resgatar? Já te falei que existia duas categorias de animais, o puro e o impuro. Nesses textos que nós lemos, fala sobre o jumento e o cordeiro. O jumento representava os animais impuros, enquanto o cordeiro representa os animais puros. Vamos lá, se vamos falar do animal puro, o primogênito deve ser sacrificado. Se for um animal impuro, ele tem que ser resgatado. Resgatado com o quê? Com o sacrifício de um animal puro. Se for puro e primogênito, deve ser sacrificado. Se for impuro, deve ser resgatado com o sacrifício de um puro. Duas perguntas. Agora vamos trazer para o dia a dia. Quando nós nascemos, em qual categoria está o nosso espírito? Puro ou impuro? Mão. Quando nós nascemos, nós somos puro ou impuro? Impuro. Não estou falando se você era corintiano ou não. Estou falando sobre nascimento. Vamos ver se isso daqui que nós falamos tem fundamentação. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, e mais uma vez está no texto. Quando nossas crianças nascem, nós precisamos ensinar nosso filho a ser ruim? Alguém ensinou o filho a dar tapa na cara? Quantas vergonhas que nós passamos quando chega uma criança da mesma idade da sua, na sua casa, teu filho esconde o brinquedo dele para o outro não brincar. Aí você fala, gente, que vergonha, nunca ensinei isso para essa criança, mas o desgraçadinho faz. Algum pai já deu curso de mordida para a criança? Não quero causar constrangimento, mas um monte de pai aqui já foi chamado uma vez lá, filho, precisa conversar com o teu filho, a criança carcou uma mordida no braço da outra lá, quase que arrancou um filé mignon do braço da criança. Aí você chega em casa, sapeca a mão na bunda da criança. Antigamente podia fazer isso, né? Hoje não pode, porque daí já fala que o pai está... Cuidado, né? Aliás, em outubro nós vamos votar, viu? Veja bem quem é que você vai pôr para fazer as leis. Não virá sobre nós maldição sem causa. Viu? Temos muitas leis aí absurdas contra toda a ideologia da igreja, contra toda a igreja que eu falo, o corpo de Cristo, aqui na face da terra. São coisas impostas pelos homens que nós colocamos lá para governar sobre nós. Em outubro, cada 2 anos, nós passamos por isso. Veja bem o que você vai fazer com o teu voto.
Mas aí chegava em casa, dava um, né? Eu nunca apanhei de mão, ou minha mãe dava... Aliás, você sabe que eu já tive tatuagem? Foi com uma sandália havaiana no meio das costas. Com o número lá. A velha calçava 34, 35. Mas não resolveu muito, não. Mas tá bom, apanhava. Mas as crianças nascem ruim, porque nós somos impuros. Foi algo que veio naturalmente em nossas vidas. Não precisamos ensinar as crianças a fazer isso. Porque nós nascemos pecadores. Nós nascemos impuros. Outra pergunta. Jesus nasceu puro ou impuro? Irmão, Jesus nasceu puro ou impuro? Puro. Porque o poder do Espírito Santo estava sobre ele. Ele não trouxe a contaminação do pecado na vida dele. Trouxe aquilo que era celestial. Se tornou um homem puro. Ouça, o puro Jesus, o puro teve que ser sacrificado para que o impuro pudesse ser resgatado. Foi isso que nós acabamos de ler no Velho Testamento. Não sei se você sabe na linha teológica, não gosto muito de pregar sobre isso, mas vamos lá, tem que esclarecer algumas coisas. O Velho Testamento é a sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Jesus, o Cordeiro puro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado de quem que ele tirou? O meu e o teu pecado. Ele sendo puro foi dado por nós. Porque quando nasce um impuro tem que ser resgatado com o puro. Quem foi o puro para nós? Jesus. Jesus morreu e nos tirou da imundície do mundo e nos trouxe como filhos de Deus. Amém? Se você não lembrava disso, é bom você exercitar a tua cabeça quanto a isso. Porque não tínhamos direito. Nascemos impuro. Nascemos contaminados com o pecado. O pecado que foi escolha dos homens fazer isso. Lá no começo, lá nos primeiros lá do Éden, depois que eles fizeram errado, isso veio para nós. E a justiça veio justamente sobre isso. Através de um homem entrou o pecado, mas também através de um homem entrou a salvação em nossas vidas. E somos gratos por Jesus eternamente, porque Jesus se deu por nós. Eu tenho falado nessas outras mensagens que Deus deu o melhor que Ele tinha pelas nossas vidas. Porque Deus deu o puro para limpar o impuro. Jesus é a primícia de Deus e foi dado em nosso lugar. Vamos trazer isso para o dia a dia da nossa vida. Veja bem, quando nós vamos fazer a devolução dos dízimos, nós precisamos entender que nós precisamos também entregar o melhor primeiro para Deus. Você não paga as contas e depois o que sobra você dá de dízimo. Porque se você fizer isso, você está dando primeiro o que é do mundo e depois o que é de Deus. E foi isso que Deus disse nos textos que nós lemos? Sim ou não? Não, ele falou que o primeiro pertence a ele. Estamos transferindo isso agora para a nossa vida financeira. Por quê? Por que Deus quer o primeiro? Porque Deus vai testar a tua fé. Ele não disse assim, espere nascer 10 cordeiros e depois que nascer os 10 você me dá o primeiro. Ele não falou isso. Quando nascer um macho, e se o animal for puro, se for cordeiro, você sacrifica a mim, porque ele me pertence. Isso Deus já estava instigando a fé na vida do ser humano. Porque se nós esperássemos nascer os 10, eu vou falar aqui uma coisa que pode até abalar você, mas depois nós vamos ver na Bíblia, que nós seres humanos impuros fazemos isso, nós iríamos escolher aquele cordeirinho que era o mais chato. E Deus não quer o pior, Deus quer o melhor. Se nascesse os 10 estivessem andando, você ia dar o desgraçadinho que comia a tua horta, e não aquele que era bonzinho. Sabe por quê? Porque dentro da nossa ruindade, nós não fazemos o melhor se nós não treinarmos. Se nós não treinarmos, nós não fazemos o melhor. Porque o nosso DNA é contaminado. As nossas vontades são contaminadas. Se nós não tivermos o poder do Espírito Santo em nossas vidas, nós não fazemos o melhor. E Deus não disse para dar o primeiro antes que venham os outros. Ele disse dá o primeiro, não mandou esperar mais nenhum. Quantas vezes que nós vamos dar o dízimo,
e na verdade nós estamos estudando que não é dar, é devolver, e a gente pensa, dou ou não dou? Dou o melhor ou não dou o melhor? Presta atenção, não são os 10% que decretam a bênção, viu? 10% é apenas uma forma de justiça. Pense desse jeito. O meu 10%, quanto que é 10% de zero? Irmãos, zero. Mas é 10%. Dentro da grandeza de Deus e da justiça dele, ele não fala em valores. A porcentagem significa justiça, porque os teus 10% é igual aos meus 10%. Não importa se o teu 10% é 100 e o meu 10% é 1. Para Deus é uma oferta, mediante a fé que nós temos na palavra. Não são os valores. Não são os 10% que decretam a bênção, mas é a fé que decreta a bênção. Não é dar os primeiros 10%, não é o valor que vem primeiro, é como você dá os 10% em primeiro lugar. Amém? A razão pela qual eu disse que Jesus é o dízimo de Deus, é porque Deus deu Jesus em primeiro lugar por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Você pode ler comigo isso? Cristo morreu em nosso favor. Repete comigo. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Deus te deu Jesus enquanto eles zombavam de Jesus na cruz. Só você lembrar um pouquinho o que eles falavam lá para Jesus. Quando Pilatos fez uma pergunta célebre, ele falou assim, era antivéspera de Páscoa, precisava soltar um dos ladrões. Tinha 2 ladrões e Jesus. O pior dele era Barrabás. Quem que vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O que o povo respondeu? Barrabás. Esse é o povo que Jesus morreu. São essas atitudes que nós continuamos a ter nos dias de hoje. Você fala, Deus o livre, pastor. Eu não. Você vai entender por quê. A primeira porção tem a redenção e se torna uma porção redentora. Quando você dá o primeiro para Deus, o restante do que ficou na tua mão é tudo resgatado pela fé que você teve em dar primeiro. Ouça com atenção. Se você der primeiro para o financiamento, o banco pode abençoar as tuas finanças? Sim ou não? Não. Eu sempre conto isso para vocês. A última empresa lá na Case tinha um banco lá dentro. E os dias de pagamento, todo mundo ia lá retirar o seu dinheiro. Eu retirava o meu na boca do caixa, porque depois que eu aprendi isso, eu nunca mais errei nisso. E um dia um dos meus amigos tinha amizade e falou, cara, por que você separa uma grana toda vez e bota separar? Eu falei, porque isso aqui é meu dízimo. Pô, mas você leva dinheiro para a igreja? Eu falei, não, eu dou o dízimo. Porque a igreja não me cobra o dízimo. Eu devolvo aquilo que Deus me deu. E separava na boca do caixa. Pegava meu dinheiro por 10%. Pum, separava. Porque desde aquele tempo, quando eu comecei a entender que dízimo não era valor, era fé, Deus vai honrar a vida da gente pela fé que nós temos em Deus. Quando o primogênito era sacrificado, todo o restante era resgatado. Entendeu isso? Quando você faz com fé, quando você devolve o teu dízimo com fé, o que fica na tua mão está sendo resgatado. Vai ser tudo abençoado, porque Deus quer que seja assim. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Aliás, é o versículo que a gente tem aqui no nosso envelope de dízimo e de oferta. Diz assim, honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, e os seus celeiros serão permanentemente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Qual que é o segredo disso daqui? Honrar o Senhor com os seus recursos, com os primeiros frutos das plantações. Quando você devolve a Deus o primeiro, Deus vai fazer com que o seu celeiro fique fartamente abundante e os seus barris transbordem de vinho. Qual que é o segredo? Dá o primeiro o que é de Deus. Novamente, deve ser de acordo com esse princípio que funciona no decorrer de toda a Escritura. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Deixe-me fazer aqui mais um comentário. É Provérbios. Não é lei. Amém?
Êxodo 23, 19. Traga ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Quando você faz isso, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Diz a palavra, atenção nisso aqui. Traga ao santuário do Senhor. Em Malaquias ele fala, traga o dízimo ao depósito do templo. O dízimo sempre vem para a casa de Deus. Você não pode dividir o seu dízimo. Você não pode designar o dízimo pela razão que você quer usar. O verbo trazer ao invés do verbo dar. Quando se fala de dízimo, é porque você não pode falar, eu dei, porque não pertence a você, você devolve. Entendeu? Exatamente o que a Bíblia pede? E você percebeu que quantos exatamente a gente não cumpre? Mas na hora da gente requerer de Deus, a gente quer todas as benécias da palavra. Mas na hora da gente cumprir a nossa parte, a gente não quer fazer aquilo que tem que fazer. Você viu por que Jesus teve eficácia no ministério dele? Porque ele cumpria exatamente aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. E quando eu falo isso, eu gosto que você analise criteriosamente dentro do teu pensamento. O que nós temos feito com a nossa vida. Porque existem duas escolhas com o dízimo. Você pode, e presta atenção que isso é para causar impacto na tua vida. Você pode trazer e devolver, ou você pode roubar. Não tem duas coisas. Não existe terceira via. Se nós entendermos aquilo que o Senhor quer. Presta atenção no que nós vamos ler agora no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, trouxe a parte gorda das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Presta atenção. Passado algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Note, não disse ele trouxe os primeiros frutos, mas passado algum tempo ele trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou aquilo que foi o de Abel e não aceitou o de Caim. E Caim ficou enfurecido com Deus. É simples. Caim era agricultor, mas não trouxe o primeiro dos melhores frutos. Passou um tempo, ele levou uma oferta para Deus. Irmãos, Moisés era vivo nesse tempo? Irmãos, acorda. Moisés era vivo? Não, estou falando do livro do Gênesis. O início, começo, princípio. Não é lei. É mandamento perpétuo. Aqui me mostra livremente, contra muitas teses que a gente ouve por aí, a liberdade que Deus te dá. Porque não tinha lei. Eles não eram administrados por ninguém. Só que foi vontade própria. Duas pessoas nascidas da mesma mãe e do mesmo pai. O Caim deu uma oferta por dar uma oferta. Porque talvez viam o pai dar oferta. E Abel deu o primeiro do melhor. Pegou as melhores gorduras das suas primeiras crias e ofertou ao Senhor. Deus aceitou o primeiro e não aceitou as ofertas de Caim. Moisés estava vivo? Tinha 10 mandamentos aqui? Irmão, tinha 10 mandamentos? Tinha uma carta pregatória? Vontade. Desejo de fazer o melhor. Intuição de fazer o bem. Para isso tem que treinar. Para isso tem que se humilhar. Para isso tem que entender quem nós somos. E na maioria das vezes hoje estamos fazendo que nem Caim fazia lá atrás e mete o pau no Caim. Desgraçado, Caim matou Abel. Ô miserável. Deixa eu te lembrar. Teve um cara lá no Velho Testamento também que chamava Natã. Era conselheiro de alguém, não era? Para quem que ele dava conselho? Davi. Natã era o mentor de Davi. Você lembra das histórias? Natã chegou para ele e falou assim, rapaz, o cara tinha só uma ovelhinha, velho. O cara foi lá, catou a ovelhinha do cara e foi debaixo do braço e levou embora. Tem
que matar o desgraçado. Era ele mesmo que estava fazendo isso com a mulher do outro cara. Você lembra por que nós lemos aqui? Eu acho que foi no primeiro domingo. Não julgue para não ser julgado. Com a medida que você medir, medirão você também. Não é mais fácil cuidar do nariz da gente do que cuidar do nariz dos outros. Mas hoje nós queremos cuidar do que é dos outros. Lê a Bíblia. Tivesse lá, se eu fosse Deus, eu cascão na cabeça do carrinho. Então pega a tua mão e pum na tua cabeça. Quantas vezes que nós trazemos por trazer. Não traz o primeiro. Não traz o melhor para Deus. Traz. Se ele falar senão me encher o saco, né? Pastor, vai meter a boca. Né? Deus não aceita ser o segundo. Deus é sempre o primeiro. Vou repetir. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus não aceita ser segundo. Ele é o primeiro. Deus não pode ser colocado em segundo. Ele tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro do início ao fim. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aí que eu falei para você. Mas ainda que você não coloque Deus em primeiro lugar, Ele continua sendo em primeiro lugar a si mesmo. Quem está perdendo somos nós que não obedecemos quando Ele fala me pertence. A gente acha que pertence a nós. Se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar, a si mesmo, Deus continua sendo o primeiro, porque você não reordenou as coisas do universo. Elas permanecem como Deus criou. Deus nunca pode ser colocado em segundo. Essa é a razão porque Ele não aceitou a oferta de Caim. Precisamos pensar nisso, em relação àquilo que nós fazemos com os dízimos e com as ofertas. Mais uma vez eu vou repetir para você, Deus não quer a miséria de ninguém. Mas Deus respeita a tua escolha. Deus é tão justo que respeita a tua escolha. Nesses 3 domingos que eu já estou falando sobre isso, falei de valor para você alguma vez? Você que está na internet me assistindo, você ouviu falar de valor? Então não foi nessa pregação. Aliás, se você fica pulando de pregação em pregação, para só numa. Vai na outra que deve estar melhor do que a minha. Que você que escolhe o que você quer fazer na tua vida. Eu não posso escolher por você. Eu posso apenas te ensinar que Deus não pode ser colocado em segundo lugar. Tem que ser colocado em primeiro lugar. Se Jesus é o dízimo de Deus, dizimar deve ser mais pessoal para Deus do que nós pensamos. E quando Ele vai esperar de nós, Ele sabe o que é dar o primeiro. Ele sabe o que é dar o melhor. Amém? Você lembra disso quando você vai fazer as coisas? A gente esconde de mulher, a gente esconde de pai, a gente esconde de patrão, a gente esconde todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde. Representa que quem é primeiro em nossa vida? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós ofertamos a Deus? Sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque mais uma vez, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu... Aonde estiver o teu tesouro, está o teu... Você já pensou quantas vezes que nós colocamos Deus em segundo lugar na nossa vida?